Olá, tudo bem? Meu nome é Tarsila Tanhan. Esse aqui vai ser um vídeo resenha sobre o livro Coração de Tinta, da Cornélia Funke, que é uma escritora alemã, nascida em 1958. E esse vídeo é muito especial porque ele faz parte de um concurso cultural do Instituto Goethe, que os vencedores irão participar de uma feira do livro que vai acontecer em 2019 lá na Alemanha. Então, espero que vocês gostem da resenha. Fiquem comigo até o final, porque esse livro é muito incrível. Havia livros espalhados por toda a casa. Eles não ficavam apenas nas estantes como na casa das outras pessoas. Não, ali eles se empilhavam debaixo das mesas, em cima das cadeiras, no canto dos quartos. Havia livros na cozinha e no banheiro, em cima da televisão e dentro do guarda-roupa. Pilhas pequenas, pilhas altas, livros grossos e finos, velhos, novos, livros. Eles acolhiam Meg de páginas abertas na mesa do café da manhã, espantavam o tédio nos dias cinzentos e de vez em quando alguém tropeçava neles. Coração de Tinta é o primeiro livro de uma trilogia chamada Histórias de Tinta, que é da autora Cornélia Funke. O mais legal é que esse livro é um livro infanto-juvenil, mas eu acho que ele vai abarcar todas as idades, sabe aqueles livros que vai de 8 a 80 anos, de 8 ao infinito? Porque ele é um livro que fala de livros, então ele vai conversar muito bem com todas as pessoas, com todos os leitores que são apaixonados, com pessoas que têm um apreço muito grande pela literatura. Além disso, durante toda a história desse livro, a gente vai ver uma enorme homenagem da autora em relação a outros livros que são parte da história da literatura, livros clássicos, livros mais contemporâneos. Então, ao ler essa história, você vai poder navegar e perceber todas essas pequenas homenagens que a autora faz, e eu vou falar dessas homenagens um pouco mais adiante. Esse livro vai contar a história do Mortimer, que ele é apelidado pela sua própria filha como Mo. O Mortimer, ele é um cara que ele é um restaurador de livros, só que na história ele é chamado poeticamente de um médico de livros, porque ele vai pegar todos aqueles livros que estão com a capa estragada, amarelados, sujos, e ele vai resgatar esses livros à vida novamente. E ele tem uma filha chamada Meg, que ela tem apenas 12 anos. Os dois são extremamente apaixonados por livros, eles moram naquelas casas que tem aquelas bibliotecas invejáveis, e é nesse universo que nós vamos adentrar a partir de agora. O Mo, ele descobre que ele tem um dom muito especial. Ele tem a capacidade de transportar os personagens que estão nos livros para a vida real. Só que isso tem um preço. Toda vez que um personagem do livro ele é transportado para a vida real, um personagem da vida real é transportado para o livro. Então acontece uma troca aí, então nada é de graça nessa vida. E como que o Mo descobre que ele tem esse dom? Um belo dia ele está lendo um livro chamado Coração de Tinta para sua esposa e de repente ela desaparece. E no lugar dela aparecem alguns vilões dessa história que ele estava lendo para ela. E a nossa história do Coração de Tinta, que eu vou contar para vocês agora, começa exatamente 9 anos depois que a mulher dele desapareceu e foi parar dentro do livro. No primeiro capítulo desse livro é noite e a Meg já está preparada para dormir, quando de repente aparece uma visita inesperada na casa deles. Dedo Empoeirado é um rapaz que a Meg nunca tinha ouvido falar na vida e ele tá atrás do pai dela. Ela fica escutando ali atrás da porta que eles estão conversando e ela descobre que eles têm um segredo. E esse segredo só vai ser revelado mais adiante, que é lógico que eu não vou contar pra vocês, senão seria um big spoiler. O que acontece é que esse segredo faz com que o Mo pegue a sua filha no dia seguinte bem cedinho e eles fogem para a casa de uma tia da Meg. Essa tia da Meg chama-se Elinor. Ela também é proprietária de uma biblioteca invejável. Ela é daquelas leitoras muito vorazes, daquelas leitoras que são muito ciumenta com seus livros, não gosta que ninguém toque nos livros dela. Ela é daquelas pessoas que jamais vai emprestar um livro que ela tem naquela biblioteca dela.
ela. Se alguém falar assim, estou precisando de um livro, você tem? Ela vai falar que não tem, ela vai mentir, mas ela não vai emprestar nenhum livro. Aquela biblioteca é o bem mais sagrado que ela tem. O que acontece é que a gente descobre que o Mo leva para casa da tia da Meg o livro chamado Coração de Tinta. É esse livro a grande chave do segredo que a gente vai se deparar e vai descobrindo ao longo da história. Então eles vão para lá para esconder esse livro de um dos vilões do Coração de Tinta que está solta por aí, chamado Capricórnio. Mortimer, Elinor, a Meg, o Dedo Empoeirado e o Capricórnio. Esses são os personagens principais da nossa história e aos poucos a gente vai entendendo o que está por detrás desse livro que todo mundo está atrás. Por que você deveria ler esse livro agora? Os personagens dessa história são muito bem construídos. A narrativa ela é construída de uma forma muito fluida e envolvente e os acontecimentos eles não demoram para serem revelados, mas a cada acontecimento que é revelado, vem daqui a pouco um novo plot que faz com que a gente fique muito curioso para ir lendo essa história sem parar. Sabe, tipo essas histórias viciantes que cada hora acontece uma coisa, que acontece uma coisa, que acontece uma coisa e você não consegue nunca mais parar de ler. E uma coisa muito legal é que assim, embora esse livro faça parte de uma trilogia, esse primeiro livro de alguma maneira ele se encerra. É lógico que quando acaba esse livro, você tem curiosidade de saber o que vai continuar acontecendo, quais são as novas histórias que vão surgir a partir daquele final, mas você pode ler esse livro como se ele fosse um livro fechadinho, porque você vai ter um final ali. Um segundo motivo para você ler esse livro agora é porque é um livro que fala sobre livros, então para qualquer leitor ávido, para qualquer pessoa que é apaixonada por literatura, vai ser um grande deleite, principalmente porque a cada início de capítulo, a autora sempre vai colocar um epílogo que é referência de uma história da literatura. E a gente vai encontrar ali referências do Hobbit, do Senhor dos Anéis, de Harry Potter, Peter Pan. A gente vai encontrar várias histórias que são clássicas, várias histórias que são contemporâneas. E eu considero que isso é uma grande homenagem que a autora faz, além de despertar a nossa curiosidade de ler os livros que a gente, por acaso, não tenha lido ainda. E esses epílogos são de um preciosismo, minha gente. Tem exatamente tudo a ver com o capítulo que vem adiante. Não tem nada ali aleatório. É tudo muito pensado, tem uma conexão muito grande e é delicioso de você fazer essas conexões. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que de alguma maneira tenha despertado em vocês a curiosidade de ler essa história super mágica e que é uma grande homenagem ao universo da literatura. Um beijo pra vocês, a gente se vê numa próxima e tchau!